Em 79d, código: Plínio o Velho partiu para salvar pessoas do Vesúvio. O sobrinho ficou a observar da costa. 60 anos depois, o sobrinho percebeu que havia cometido o maior erro da sua vida. A culpa de Plínio o Jovem, Gaio Cecílio II, havia ficado, porque havia sido razoável ficar. Tinha 17 anos e havia ficado porque o tio havia dito que ficasse. O tio havia dito que ficasse, porque um jovem de 17 anos era um encargo numa operação de resgate e não um recurso. Plínio o Velho havia sido suficientemente pragmático para tomar a decisão que o pragmatismo requeria sem a sentimentalidade que o afecto poderia ter produzido. Havia ficado em Miseno com a mãe e havia observado da costa com os olhos de um jovem de 17 anos. Havia visto o vulcão com a coluna de fumo que havia subido com a forma de um pinheiro. Havia visto e registrado na memória. Havia ficado enquanto o tio havia partido. Havia ficado durante as horas que o tio havia estado ausente com a ansiedade dos 17 anos. O tio não havia voltado, porque o tio havia morrido na costa de Estábia com a morte que o Vesúvio havia dado. Os 60 anos que se tinham seguido haviam sido os de uma vida completa. Havia chegado ao final com percepções tardias. A percepção era que havia sido razoável ficar, e havia sido o maior erro, porque havia deixado o tio partir sozinho. A culpa 60 anos depois não era da decisão errada, mas da decisão correta que havia produzido a sobrevivência. Havia escrito as cartas a Tácito com a precisão prometida, mas com a lacuna do que havia sentido ao ficar. A lacuna era o que havia sentido. Havia descrito o Vesúvio e a morte do tio, mas não o peso de ter ficado para trás.